Já aconteceu do meu filho engasgar também, do Felipe engasgar com um pedacinho de maçã. Ele tinha 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Bate aquela tensão, é claro, mas eu, na hora, já falei, ó, se eu não fizer o que tem que ser feito, pode dar ruim aqui. Então, Não. aí você mantém a calma e resolve. Aí fiz a manobra de desengasgo nele e saiu rápido, saiu na primeira manobra. E é isso que a gente está tentando divulgar, né, com esse tipo de live, com esse assunto. Meu nome é Isabela, gente, para quem não me conhece, né? Mas para quem conhece, eu sou nutricionista materna infantil aqui de Londrina. E toda semana estou fazendo live com alguns convidados. E essa live de hoje, eu acho que é a live mais importante, que é um assunto que realmente vai abordar para bebês, crianças, adultos, que realmente a gente não sabe o que fazer no momento do desespero do engasgo, tá? Então, o convidado hoje é o Dr. Gustavo, que é especialista, e ele vai falar um pouquinho sobre a história dele aqui para vocês. Gustavo, obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço, é uma honra participar dessa live. Você é uma pessoa, né, renomada aí também na área, né, nutrição materna infantil. Cuidou dos meus pequenos, que aliás, deixa eu mandar um beijo para eles antes que eles fiquem bravos. Sempre quando eu não mando um beijo na live, eles ficam bravos, tá? Olha a Lari, então, é verdade. Então, beijo. Beijo, Elisa, beijo, Felipe, beijo, Lari. Cuidou de todos lá. Meus 2 filhos, eu fico também muito honrada pela confiança. Amém. E vamos falar de um assunto muito importante, né? Antes disso, só estou me apresentando, eu sou Gustavo, eu sou cardiologista, médico cardiologista, especialista em arritmias. Mas vai falar de engasgo? Sim, eu trabalho há 11 anos com urgência e emergência, treinamentos de urgência e emergência, veja no Brasil todo, fazendo treinamento, inclusive, né, de situações como essa, de parada cardíaca, engasgo, afogamento. Então tem bastante experiência aí nessa área e acho que a gente vai fazer uma integração muito legal, né, de um momento que gera muita angústia nos pais, né, que é esse momento aí de amamentação, a transição ali para a introdução alimentar, sempre aquele receio do engasgo e o que nós podemos fazer para evitar e ainda, além disso, e se acontecer, né, como que nós podemos desengasgar a criança, né? Então, isso que E acontece, né? É muito comum, né, Gustavo? Acontece, é relativamente frequente. A imensa maioria, né, ainda bem, são engasgos leves, digamos assim. São engasgos que, de maneira espontânea, a criança consegue, né, se livrar da obstrução através do reflexo de tosse. Sim. Mas a gente tem uma porcentagem de engasgos graves e que, se não for feito nada na hora, acaba sendo um engasgo fatal. Pode ir a óbito. A gente tem no Brasil aí, isso é um pouco subestimado, né? No Brasil as estatísticas elas são ruins, né? Mas a gente tem uma média aí de uns 800 casos de óbitos por ano, mais ou menos, por engasgo. E a imensa maioria, bastante. E a imensa maioria é criança, principalmente abaixo dos 4 anos de idade. Certo. Não, eu vejo, eu tenho uma paciente, ela é médica, ela e o esposo são médicos, a história dela foi muito assim, mexeu muito comigo. Ele era meu paciente, né? Ele já está maiorzinho agora. A Lari também conhece essa médica. E ele engasgou com uma pera raspada. A mãe estava raspando a pera, o bebê engasgou. A mãe é médica, o pai é médico. E aquilo que eu sempre falo, no desespero, né? Muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer. Sim. E quando ela viu, ele já estava roxinho, né? Correram para o hospital, mas ela falou que assim, foi uma sensação de desespero. E realmente foi um pedacinho daquela pera ali, que ela é mais áspera ali, a pera. O bebê engasgou. E depois disso, eu falo que existem vários métodos da introdução alimentar. Mas eu sempre falo que o que eu sinto segurança, né? E a mãe também tem que estar muito segura. Eu nunca me senti 100% segura para fazer realmente o BLW 100% com a minha bebê, porque eu tinha muito medo do engasgo. E essa minha paciente, os nossos filhos são bem próximos. E aconteceu com o bebê dela ali de engasgar com a pera. E eu fiquei, assim, muito em choque. Eles foram parar no hospital. E eu penso, gente, os dois são médicos, né? Os dois sabem resolver ali, né? Primeiros socorros. Se essa mãe não conseguiu, ficou ali, né? Imagina eu. Isso gera uma insegurança grande. É isso que eu falo para os meus pacientes. Não existe o certo e o errado. A gente tem que saber como fazer o desengasgo, tudo, mas às vezes no desespero, Gustavo, não dá, né? Por mais difícil que pareça, né? Mas
o que é o principal ponto, né? É tentar manter a calma, por mais difícil que seja, né? Pensar nessa possibilidade de manter a calma. Mas o raciocínio é mais ou menos o mesmo. Se eu, que estou ao lado, né, do meu filho, não tiver calmo, aqueles segundos de tranquilidade para raciocinar e resolver, aí a chance de dar errado é muito grande, né? Eu trabalho muito com urgência e emergência, muito paciente com parada cardíaca, arritmia. Então, tem um dia a dia que envolve muitos cenários de extrema urgência e gravidade, né? E coisas que lógico que eu acabo já lidando melhor com essas situações. Mas já aconteceu do meu filho engasgar também, do Felipe engasgar com um pedacinho de maçã. Ele tinha 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Bate aquela tensão, é claro, mas eu, na hora, já falei, ó, se eu não fizer o que tem que ser feito, pode dar ruim aqui. Então, Não. aí você mantém a calma e resolve. Aí fez a manobra de desengasgo nele e saiu rápido, saiu na primeira manobra. E é isso que a gente está tentando divulgar, né? Com esse tipo de live, com esse assunto. E aqui, até te cortando, aquele dia Claro. que a gente fez aquele repost, né, dos alimentos que mais tem gasgo, e depois eu falei, gente, mas tem uma salsicha aqui, né? E assim, não é nem, a gente não tá falando assim da nutrição nesse período aqui, nesse momento agora disso. Eu não sabia que a salsicha, e muitas vezes as crianças comem salsicha pelo menos 3 vezes a semana, as crianças maiores, e o maior risco era com a salsicha. Eu fiquei assim em choque, né? Não sabia. E eu falei assim, Gustavo, vou apagar isso, que eu tô com vergonha. Aí você falou, não, Isa, mas aí é que é o problema, que as crianças consomem, né? E as mães nem imaginam. Tem uma listagem que foi feita, assim, as principais causas, né, de engasgo que levaram crianças ao pronto-socorro. Fizeram mesmo uma estatística com esses foram os alimentos principais aí relacionados à procura de pronto-socorro por engasgo, né? Então, ali liderando essa lista, né, dos top 10, estavam as balas duras, essas balinhas duras, né? Era o que mais causava engasgo. Seguido ali por outros tipos de bala também, então bala é um grande causador de engasgo. Aí vinham também frutas, vegetais. Mas pô, é um alimento tão saudável, né? Sim, tem que ser oferecido. Nutricionalmente ele é muito importante. Agora nós vamos discutir qual é o melhor jeito de oferecer isso, né? Para a gente evitar um engasgo. Vamos explicar isso, porque às vezes a pessoa está aqui e a gente vai falar da alimentação saudável, que esse é o meu objetivo. Mas o objetivo do Gustavo é mostrar para as mães, né, que tem um bebê em casa, que eu estou falando disso, só que tem um irmão mais velho que come a salsicha, que tem o alimento e a gente tem o risco do engasgo. Então a gente está falando realmente do engasgo dos alimentos. Isso. Aí estavam lá também biscoitos, bolachas, nozes. E dentre essa lista também dos top 10, tá a salsicha, que é um alimento bastante consumido, né? Apesar, né, de não agregar nada em termos nutricionais, mas talvez por ser barato, ou talvez por desconhecimento, né? Que não traz muito benefício, ou da facilidade, enfim. É um alimento bastante consumido e um alimento que leva bastante a engasgo, né? Inclusive, no Brasil, tem uma lei, né, que é a Lei Lucas, que foi uma lei que foi criado após uma criança se engasgar com um cachorro quente numa excursão de escola. E o engasgo foi com a salsicha, né? Essa criança acabou, ninguém sabia fazer a manobra ali. Essa criança acabou depois evoluindo para o engasgo fatal, foi a óbito. E a família mobilizou tudo, fez um movimento nacional, tramitou isso daí Senado, Câmara, e virou uma lei, que foi a Lei Lucas. E isso foi por conta... a Jaqueline está anotando ali, pipoca, está interrogando, pipoca também. Está nessa lista dos top 10. Pavor de pipoca, pânico de pipoca. Minha filha é proibida de comer pipoca sozinha. Eu sempre tiro aquela parte amarela ali, né? O grãozinho, mas eu tenho tanto medo. Eu vejo tantos bebês comendo pipoca. Sim. Pipoca está no top 10. E uma dica muito importante é nunca deixe o seu filho se alimentando sozinho. Sempre, a recomendação é sempre estar assistindo a criança durante a alimentação, né? Então você não deixa ali, vou dar um cenário perigoso ali, dar uma pipoquinha ali para a criança assistindo um desenho, né? E vai para outro. Muito. Tem bastante. E vai para outro cômodo, vai resolver suas coisas, enfim. Ainda mais se a criança estiver sozinha, né? Se for o engasgo total da via aérea, quando o alimento ele obstrui a via aérea de uma maneira total, não passa ar, a criança não consegue gritar, não consegue chorar e
poucos segundos ela perde a consciência. Se não tem oxigenação, se uma obstrução total, perde a consciência. Vocês estão ouvindo, gente, que a pipoca tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. As pessoas falam que eu sou louca, falam que a pipoca é perigoso. Nossa, Perigosa. gente. E isso daí é questão de pouco tempo, né? Então, se está sozinho ali, desassistido, você... É o perigo, né? A Poliana ali está perguntando Pipoca com relação não à deve idade. ter. Então, abaixo de 4 anos, a gente tem uma incidência maior desse problema, até por questões anatômicas, né? De via aérea, de tamanho da traqueia, algumas questões que são específicas da criança, sabe? Sim, e a questão, às vezes, de uva passa, né? Aquelas frutinhas secas, tem bastante risco também? Pelo formato dela, o risco é menor, tá? Entendi, legal. Eu até vou mostrar aqui uma imagem para tentar ilustrar um pouco melhor isso para vocês. Como que seria uma obstrução total da via aérea, então um alimento que causa obstrução total, e como seria uma obstrução que não seja total, que seja parcial, tá? Certo. Então só para, deixa eu ver se eu consigo aqui, vamos ver, talvez eu tenha que desligar a minha... Então pode desligar, acho que Desligar dá pra ver, tá? Eu tô dá pra vendo ver? bem perfeito. Pessoal, vocês Tá. estão conseguindo ver? Tá. Ó, então nós temos, né, a cavidade oral, tá? A língua. O alimento ele desce aqui e tem 2 caminhos para ele seguir, tá? Nós temos esse caminho de trás aqui que é o esôfago, que é por onde o alimento deve descer naturalmente, né? E nós temos o caminho aqui da frente, que é a traqueia, que é por onde o ar deve passar e não o alimento, tá? Sim. E aqui a gente tem uma válvula, chama epiglote, que fecha esse caminho para a hora que a gente estiver se alimentando, né? Estiver ingerindo o alimento, para que ele vá para o caminho certo, tá? Então, o que acontece, por exemplo, se uma criança, né, ela, na hora ali da alimentação, ela aspira esse alimento, ela tem um susto, ela está correndo, brincando, enfim, gritando, e esse alimento, ele vai para o lugar errado. Ao invés dele ir para o caninho de trás aqui, para o esôfago, ele acabou obstruindo bem a entrada da nossa passagem de ar, bem a entrada da traqueia. E é bem pequena a passagem. É pequena, é. E veja aqui o formato do alimento. Isso a gente vê, por exemplo, se você der uma uva inteira para o seu filho, um tomate inteiro, uma bala. Eu vou mostrar os cortes do tomate, da uva, que eu achei bem interessante. Isso, tem uma bala, por exemplo, pode obstruir totalmente a via aérea, tá? Se você der, daqui a pouco você vai mostrar os alimentos, mas vamos supor que isso daqui seja uma uva, só dando como exemplo, tá? E a gente corte essa uva de comprido. E a criança engasgue também, tá? Ela pode engasgar com qualquer alimento. Mas se ela engasgar com o alimento, por exemplo, vamos supor que esse verdinho é a uva. Se ela tiver cortada de comprido e engasgar, veja que ainda tem um espaço que permite a passagem de ar. Não é uma obstrução total da via aérea. A gente tem uma obstrução parcial da via aérea. Então, o jeito de oferecer o alimento, que você vai mostrar aí para, né, para todo mundo, é muito importante. Porque a gente pode evitar o engasgo em alguns casos, mas naqueles casos em que a gente não consiga evitar o engasgo, a gente evita o engasgo grave. A gente evita uma oclusão total da via aérea. Tá? Então, isso ali importante. A Aninha comentou que o bebê já engasgou, a filha engasgou com um gomo de mexerica. Gente, realmente, um gomo de mexerica não é nada, né? Então, a gente vê acontecer. E, assim, uma dúvida que eu escuto muito aqui na clínica é, o bebê, até é uma pergunta que eu quero fazer para você, que eu acho que é muito importante, o líquido é o mesmo risco de engasgo com pedaço? Não. O líquido pode engasgar também, né? Tanto que a gente tem engasgo na amamentação, por exemplo, né? Engasgo ingerindo um copo d'água, ou o que for. Só que ele tende a ser menos grave, tá? Ele tende a ser menos grave, porque ele não fica parado ali, obstruindo, né, a traqueia na região mais alta dela. Sim. Geralmente ele vai acabar fluindo, né, para os brônquios, vai causar tosse, enfim. A gente costuma ter um quadro menos grave com o líquido, mas pode acontecer. E quando acontece, se for grave também, do bebê começar a ficar roxo, de não conseguir chorar, se tiver sinais de gravidade, que eu já vou citar eles, a manobra é a mesma manobra do desengasgo. O jeito de que você tem que agir é o mesmo. Tá? Certo. E a questão que você falou do corte, eu vou mostrar aqui, gente, eu vou ter que pegar o telefone, porque quando a gente faz em dupla, não tem como fazer essa modificação aqui. Que nem aqui é a uva, tá, Gu? Então, a gente nunca vai cortar ela ao meio, sempre longitudinal, que é ponta a ponta. Isso é fundamental. Isso é uma imagem que eu mando para os pacientes, né, que vão fazer o método participativo, tá?
que daí a gente vai dar os alimentos em pedaço. Tanto isso, a questão do milho também, que é muito comum a gente ver o engasgo, sempre passar a faca, né, em cada grão e deixar o milho bem cozido. Não sei se é assim que você orienta, tá? Por questão de engasgo. E aí tem a questão dos alimentos em pedaços que eu oriento, né? Então, a banana, a manga, sempre deixar a manga ou com a casca, ou fazer esse corte aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês poderem ver. Ó, o gomo da tangerina da mexerica, sem tirar aquela parte do bagaço, né? Oferecer essa parte do gomo. Então, eu vejo poucas crianças com engasgo nesse método, né? Que a gente faz. E a manga, deixar um pedaço da casca, ou fazer o mesmo corte que é da maçã, que é exatamente assim. Você dá uma pré-cozida na maçã, faz os cortezinhos, que daí a hora que a criança vai comer, ela consegue tirar os alimentos em pedacinhos pequenos e já cozido. O mesmo da uva, a gente faz com tomate cereja. E eu vejo muitas mães oferecendo lanchinho da tarde, tomate cereja, e não corta, né? Isso é um perigo. A criança ela pode até saber mastigar, ter dentes, tudo normal, mas é um risco, né? Porque é a hora que vai ali descer. E criança não para, né? Criança, enquanto tá comendo, dá risada, grita, chora, chama a mãe, grita a mãe, sai correndo, Exato. vai brincar comendo. Então, tá? não é questão de ter dentes, de não ter dentes. Exato. Tanto que quando a gente faz o método do BLW, né, que é o método de comer em pedaços na introdução alimentar, tem uns cortes, né? Não é de qualquer jeito, tá? Então, eu sempre falo, eu quero fazer esse método. Mas existe cortes, não é assim, eu vou oferecer a maçã, dar uma maçã para o bebê. Misericórdia, não pode. A gente corta uma fatia da maçã ou da pera, que são alimentos mais densos ali. Nós colocamos um pouquinho para cozinhar, bem pouquinho para amolecer e fazemos todos os cortes do alimento para facilitar para o bebê. Agora eu vejo as pessoas oferecendo uma maçã inteira para uma criança de 8, 9 meses. Ela não tem capacidade de fazer essa mastigação, que é aquilo que muitas vezes eu vejo assim, as famílias, a gente sabe que existe uma grande diferença do engasgo para o reflexo de gag, né? Que é quando a criança ela consegue ter essa questão do movimento, que parece que vai vomitar, tem ânsia, tosse, a língua fica em movimento e o alimento sai. É uma coisa, esse é o gag. Agora, o engasgo é muito diferente. E o que eu tenho orientado muito aqui na minha consulta, Gustavo, é que as crianças, as mães compram o cadeirão ou a cadeirinha e eles não têm aquele suporte para os pés da criança. E a gente, primeira coisa, eu sempre falo, primeira coisa quando a gente engasga, o que a gente faz? É colocar o pé no chão, né? Fazer aquela força por baixo para desengasgar. Então, a criança, se ela está ali engasgada, ou se ela está no reflexo de gag, mais um reflexo de gag, ela vai conseguir, com a força dos pezinhos ali, né, aquela contração, voltar ao alimento. Ou isso não vai mudar em nada? Não, isso ajuda sem dúvida, tá? O fato que você citou alguns pontos, o fato que você citou dos alimentos, né, mais cozidos, isso é importante, né? Quando ele está mais macio, o risco de engasgo é menor. Sim. Os alimentos duros, a gente acaba tendo uma taxa maior de engasgo grave com os alimentos mais rígidos, né? Com relação à cadeirinha, né? A gente tem o cenário ali, né? Você deixa ele sem apoio no pé, amarrado com o cinto, só falta deixar sozinho ainda com a pipoca lá, né? Não duvide, não duvide. Aí a criança tá lascada, porque amarrada, sem apoio no pé, com alimento perigoso. Então, tem que tomar cuidado até com esses detalhes também, tá? A gente tem algumas cadeirinhas que você põe o cinto, né? Certifique-se de que ele é fácil também de tirar, porque numa hora do desespero que engasga, você tem dificuldade até de soltar o cinto de segurança da cadeirinha para fazer a manobra ali, né? Que você treme, você entra em choque, enfim, e não consegue. Então, você tem que conferir também se é um cinto mais ou menos fácil de abrir. E esse apoio no pé, mesmo que ele não consiga usar isso como um auxílio para o desengasgo, mas isso serve até como uma expressão corporal para a criança, para você identificar, né? Exatamente, então, que é a primeira coisa que a gente faz, né? Afirmar os pés. Mas eu acho que é importante mesmo a gente ressaltar, porque eu tenho visto, eu acho que a internet, ela acaba levando muita informação legal, né? Ajuda muitas pessoas, só que as pessoas acabam se perdendo ali na situação, né? Então, eu tenho que dar em pedaço, tenho que dar em pedaço. E as pessoas esquecem que a criança, ela consegue, tanto que eu fiz com a sua filha, né? O BLW, ela come super bem.
Mas é aquilo, né? Vai muito da mãe entender, da mãe saber a situação. Você é médico, é mais fácil. Porque uma mãe insegura, ela não consegue resolver o problema da criança ali no engasgo. Ela não sabe o que é o engasgo, o que é o reflexo de gag. E ela fica muito assim, a minha amiga tá dando a maçã inteira. A minha amiga tá dando... Mas não é assim, a gente tem os cortes, né? Então, já com os cortes corretos, a gente já tem o risco de engasgo. Imagina a gente oferecendo os alimentos de um jeito errado. A chance é muito grande. E aí vem a criança bem a óbito, às vezes por uma... Sim. Um desconhecimento ali, Exatamente. E o reflexo de gag, ele acaba sendo até um mecanismo de defesa contra o próprio engasgo, né? Sim. Aquele alimento que é um pouco maior, ou enfim, a criança está numa fase inicial, né, da introdução alimentar, aquele alimento, ao se aproximar da região posterior da língua, vem aquele reflexo como se fosse uma ânsia, né, para que esse alimento volte para a parte anterior da boca e novamente ele mastigue, né, esse alimento seja mais processado antes dele deglutir, né? Tá. Então acaba sendo defesa. Mas uma criança, assim, eu vejo às vezes o bebê que engasga com leite, leite materno, leite de fórmula. Chega a vir a óbito uma criança nesse... Pô, é raro, tá? Mas pode. Pode também, tá? Então, assim, depois eu mostro para vocês a manobra de desengasgo, tá? Pode acontecer, tá? Mas é um cenário bem mais raro. A principal causa, né, de engasgo é por alimentos, tá? Em crianças é de causa alimentar, que não... A amamentação, apesar dela ser uma causa de engasgo, não costuma ser engasgo fatal, tá? Sim. Mas é mais por alimentos mesmo. E depois a gente tem também por objetos, né? A criança põe tudo na boca. Então, os demais objetos aí, cuidado com o que fica ao alcance das crianças para que não tenha risco também. Mas em disparado é alimento. E assim, quanto tempo uma criança ela fica engasgada assim? É porque eu não sei, eu não fico tranquilo, fico gritando. Nossa, um horror. Se for um engasgo... Então, vou falar dos dois tipos de engasgo, tá? Então, primeiro, o engasgo mais leve, digamos assim. Um engasgo onde não tenha obstrução total, né? Ali da passagem do ar. Essa criança ela vai ter reflexo de tosse, de choro, que é natural. Nesse momento, você não tem que fazer nada, só ficar observando. Tá? Então, deixa a criança tossir, deixa a criança chorar, que isso naturalmente tende a ser, né, eliminado pelo organismo, tá? Agora, se houver uma obstrução total da via aérea, no adulto, ele tem geralmente aquele sinal de colocar as mãos no pescoço, assim. Criança não faz esse sinal geralmente, né? A criança, ela vai ter pode ter a ausência do choro. Quando você tem uma obstrução total, ela não consegue chorar, não consegue falar. E aí, em pouco tempo, em questão de 1 minuto, ela já pode começar a perder um pouco o tônus, né? Ter alteração da coloração, ficar mais arroxeado. Principalmente a região dos lábios, né? Fica mais azulado, mais arroxeado, com uma certa palidez. E essa criança, se nada for feito, a obstrução de via aérea é o que mata mais rápido, tá? Meu Deus. A gente tem várias causas, né? De morte, parada cardíaca, arritmia, enfim. Mas o que mata mais rápido? Uma obstrução de via aérea. A falta de oxigenação é o que mata mais rápido. Então, se nada for feito ali em questão dos primeiros 5 minutos, a chance de óbito ela é grande. E vamos supor até que você consiga realizar o desengasgo com 7 minutos, 8 minutos, enfim, com um tempo maior. Só que daí o risco de sequela neurológica é bastante grande, dessa criança ficar com algum déficit neurológico, porque falta oxigenação para o cérebro, que é um órgão muito sensível. Sim. E que tem sequela rápida. Então, esse desengasgo ele tem que ser muito rápido. Não dá para você... Então, as famílias... Eu sempre mando em todas as apostilas dos bebês como desengasgar, né? Mas é tudo por foto. Uhum. Eu acho que é muito interessante eu mudar até essa conduta e mandar mesmo por vídeo, né? O link que eu acho que é legal enviar para aprender a babá, a mãe, o pai, a avó, a funcionária da casa, quem tiver com essa criança. Porque se você sabe fazer essa manobra, a chance já diminui muito, né, Gustavo? Sim, bastante, com certeza. A taxa de sucesso é alta nessas manobras. Se elas são realizadas de uma maneira correta, a taxa de sucesso é bem grande. Perguntaram ali, ó, o famoso tava nas costas. Também é válido? É válido para as crianças menores de 1 ano, tá? Para maiores de 1 ano e adulto, é pouco eficaz, tá? A gente tem algumas sociedades, por exemplo, a Sociedade Europeia, ela recomenda o tapa nas costas, até nos adultos.
mas as demais não. A americana não recomenda, a brasileira não recomenda. Ai, Então já a vou gente dar faz... pelas costas, Gustavo. abaixo de 1 ano tá ok. Ou levanta o braço. Levanta o Esse é braço. clássico também. Levanta o braço, tapa nas Então costas. não pode, né? Não é Gente, eu tô rindo aqui, recomendado. mas é de desespero, tá? Porque eu faço essas coisas. Porque acima de 1 ano, a taxa de sucesso de você desengasgar ela é baixa e você pode lesar, né, fazer alguma lesão para a pessoa também. Agora, menores de 1 ano de idade, a manobra ela é com tapa nas costas mesmo, tá? Que é aquele que a gente deita o bebê nas pernas, né? E vai e bate. Isso, esse mesmo. Até eu tô com um bebezinho aqui. Ah lá. Ah lá. Gente, preste atenção, hein? Tá? Eu vou ficar em pé aqui um pouquinho, Isa, para mostrar. Tá, pode Vamos ver ficar, até onde o fica à celular vontade. pega. Mas é isso, se a criança engasgou, primeiro, a gente vai ter que segurar ela pelo, né? Primeiro ponto, antes de começar a manobra, uma coisa que a gente pode fazer é olhar a cavidade oral da criança. Mas muito cuidado nessa hora, tá? Porque se você não estiver vendo bem o alimento, o objeto, e você tentar simplesmente às cegas tirar ele, você acaba empurrando mais. E você piora o engasgo, tá? Então, na verdade, você pode até fazer olhar a cavidade oral. Se tiver algo muito fácil de você tirar, você tira geralmente com o dedinho, porque a criança tem a boca pequena. Você faz tipo de um gancho assim, para remover. Só se for uma coisa muito superficial, a obstrução estiver aqui. Se você não enxerga, não enfia o dedo na boca da criança, tá? Aí você já parte para a manobra pode ser sentado, mas eu vou fazer em pé aqui por causa da altura do meu telefone, de você apoiar a criança, apoiar ela pelo pescoço, tá? Deixar ela inclinada para baixo, tá? E no meio das costas, aqui entre, né, as escápulas, bem no meio, você vai fazer 5 tapas, 5 movimentos. Esse eu sei, viu, gente? Morro de orgulho sabe, de né? mim. Sendo um dos maiores que mandam levantar o braço. Tá. E é firme mesmo, 5 vezes, tá? Então, 2, 3. Calma aí que o meu fio me atrapalhou. 4, 5. Fez os 5 tapas, tá? Firme. Tá. Pode ser que você veja o objeto já caindo. Ótimo. E aí a criança vai voltar a chorar, enfim, tá ótimo. Se a criança não tiver reação ainda, você vai virar ela para você, olhar novamente na boquinha, ver se não tem nada que está aparecendo ali que dá para remover, tá? E se não aparece nada, ela continua engasgada, você vai fazer 5 compressões na parte da frente agora, tá? Usando 2 dedos. Então, 2 dedos aqui no meio do tórax, entre os mamilos. E com 2 dedos você faz 5 compressões também. Firme. 5 compressões. Mesma coisa, se o objeto saiu, ótimo, parou. Se não saiu, volta de novo para as costas e volta a bater 5 vezes. E aí vai. 5, 5. Virando e fazendo. Assim, enquanto isso, o bebê não voltou, a mãe tá gritando, e aí? Enquanto isso, o ideal é que alguém já desde o início tenha chamado o SAMU, tenha chamado o 92, chamado o serviço médico de urgência, tá? E aí você faça essas manobras até a chegada do serviço médico. Porque se acontecer de você não conseguir desengasgar, vai chegar o serviço médico, né? E aí vai ter material para via aérea, para entubar se for necessário, para remover o objeto. Então, a chamada do serviço médico é importante ser no início. Se tiver mais de uma pessoa, já grita, já pede para chamar ajuda, tá? E aí, nesse meio tempo, você vai tentando as manobras. Se sair, ótimo, resolvido. Se não sair, o serviço médico chega. O que não pode fazer é ficar ali 5 minutos tentando, e aí não conseguiu, aí depois de 5 minutos que você vai atrás de ajuda. Olha, Gustavo, eu só tento uma vez e já saio correndo. Ainda bem que eu tenho várias vizinhas médicas, que a minha filha desmaia bastante, ela chora, perde o ar. E já fui em vários médicos, eles falam, ela não vai morrer, tá? Ela não vai morrer disso. Não pode passar de 1 minuto. Eu falei, você acha que eu tô vendo ela desmaiada? Vou contar. 1, 2... Gente, não tem como. Então, o engasgo é isso. Às vezes meu filho engasga, fala, levanta o braço, vai dar um tapa nas costas dele, mas ele é grande. Mas o bebê, eu sei todo esse processo da manobra. Só que assim, tentar 5 vezes, eu acho que deve ser realmente desesperador. Tem que manter muita calma, né? A gente tenta... tem que manter a calma e ir fazendo esse revezamento. 5 vezes nas costas, 5 vezes no peito, até desobstruir, até desengasgar, tá? Perguntaram ali, ó, o líquido ácido, né, como vinagre, por que tranca a garganta tão rápido? Não, a princípio, não era para causar nada disso, assim, até onde eu saiba. Eu tô sempre tomando vinagre para ver se emagrece. Não, talvez só se, vamos supor que a criança, né, tem alguma alergia, por exemplo, ao componente ali do vinagre, isso poderia causar, né, um edema na região ali da glote, por exemplo.
Agora, ele por si só, eu não vejo esse tipo de situação acontecer. Tá? Tá. Aí perguntaram ali, essa manobra que você faz com o bebê, né, 5 vezes, até somente menores de 1 ano, a partir de 1 ano já não precisa mais dessa manobra. Somente menores de 1 ano. A partir de 1 ano já é a mesma manobra do adulto, que é a manobra de Heimlich, que é aquela uma que você abraça por trás e dá aquele puxão na boca do estômago. Isso. Sei, Acima tá. de 1 ano de idade já pode fazer isso, tá? Pode Só que fazer isso. pode. Só que numa criança acima de 1 ano de idade, naturalmente você vai precisar ajoelhar atrás dela para fazer essa manobra, né? Tá. Porque ela é pequena. No adulto, não. No adulto você faz em pé, né? Essa manobra. E crianças menores de 1 ano de idade não se deve fazer aquela manobra de abraçar por trás, essa manobra de Heimlich. Porque pode até machucar, né, a criança? Pode machucar. Criança menor de 1 ano tem um fígado grande, enfim. Pode causar uma lesão ali, uma hemorragia interna e pode se tornar algo grave. Adulto, né, no desespero ali. Certo, Gustavo? E me fala uma coisa. Agora, não falando assim de nutrição, tá? A gente já comentou que o risco de engasgo também tem no leite materno, no leite de fórmula, no líquido em si. Quando a mãe optar pelo método, o BLW, a mãe precisa seguir realmente os cortes e precisa, sim, ter a obrigação de saber como desengasgar o bebê, tanto ela como o cuidador, tá? Sim. Mas assim, agora, quais são os alimentos que mais causam engasgo? Ali, a partir dos 2 anos, que é quando a criança já está na escola, já acaba comendo coisas que tem nos amiguinhos, ou enfim. Tá. Então, eu vou até citar aqui na ordem, tá? Eu tô com a listinha aqui. As balas duras, primeiro lugar, tá? Balas em geral, as demais balas em segundo lugar. Então, bala causa muito. Carne é o terceiro. Carne é o terceiro, por conta também do jeito de oferecer, tá? Às vezes oferecer pedaços... No começo do BLW eu peço para cortar pelas fibras mesmo, né? Porque daí consegue rasgar. Tá. Isso, exato. Esse é o jeito perfeito. De preferência mais molinha, mais desfiadinha, sim, né? Conforme as fibras. Perfeito, esse é o correto. Mas é uma causa importante de ida no pronto-socorro, tá? Frutas e vegetais, também relacionado ao jeito que é oferecido. Então, cuidado só no jeito de oferecer, tá? Depois, ali em quinto lugar, leite materno e fórmula, como causa de ida ao pronto-socorro frequente também, por engasgo, tá? Mas não costuma ser tão grave, como a gente falou. Depois vem ali sementes e castanhas. Aí chips e pipoca, como outro grande, né, dos top 10. Biscoito e bolachas. Salsicha. Tudo que não pode mesmo, tudo, né? Tudo não pode. Salsicha, pães e batata frita. E batata frita também. A salsicha mata até com engasgo, mata com câncer, então tá na hora de parar, né, as bolachas. Tô brincando, a gente tá falando sério. Ou estão perguntando do leite materno, é a mesma manobra, tá? É que a gente perguntou de novo, a Lari perguntou. E ela perguntou aqui, ó, o meu quando bebê engasgava muito com leite. Também tem a questão de refluxo, né? Às vezes não é nem o engasgo, né? A criança, ela fica toda hora tendo aquele borrão ali para engasgar, mas não é às vezes um engasgo. É mesmo um refluxo. Isso é bem diferente daí, né, Gustavo? Isso, não, é outro cenário. E geralmente essa criança tem uma coisa que é mais frequente, né? Quando tem refluxo. Acaba sendo identificado aí pelo pediatra, né? Ou pelo gastropediatra, enfim. Ótimo. Isso sim. Esses seriam os top 10, são os 10 alimentos aí que mais ocasionam engasgo. Da carne não sabia, né? Eu sempre peço para fazer o corte da transversal das fibras, mas não sabia que a carne tinha um risco muito grande de engasgo. Até porque hoje... Mas esse risco, assim, ó, então assim, o bebê começou a introdução alimentar, a mãe decidiu fazer o BLW. 6 meses até 1 ano, ele tá comendo em pedacinho. A criança fez 1 ano, eu já posso mudar esse corte? A criança já tem mais autonomia? Ou esse corte, que nem a uva, o tomate, é a partir de 4 anos que ele já pode comer o alimento inteiro, né? Idealmente sim, porque não só por uma questão da criança ainda estar aprendendo, né, a parte ali da deglutição, tudo, mas também abaixo dessa idade, geralmente eles ainda não têm os pré-molares, e é como se ficasse um espaço ali onde o alimento pode descer de uma maneira meio rápida, sabe? Escorregar. Então, escorrega mesmo, tá? Principalmente se for um alimento mais duro, que na hora que a criança morde, ele se quebra em pedaços. Quebra, vai e o outro fica. E escorrega. Muito interessante. Então a gente realmente ali é menor de 4 anos de idade, por isso tem uma incidência maior, né, de engasgo, tá?
Legal. E aí falaram aqui, ó, vale insistir na mastigação. Gente, isso eu falo sempre em consulta, né? Que as crianças, elas não estão mastigando, elas ficam ali, não estimula a mastigação, fica com a boca mole. Eu atendi hoje 2 crianças, por incrível que pareça, que comem tudo batido, tudo amassado. A criança não tem tônus muscular, né, Gustavo? A criança não tem, não sabe fazer o processo da mastigação. Então aí, o risco de engasgo é muito maior, porque a criança não aprende a mastigar, coloca o alimento na boca e já vai engolindo, né? Então isso também é complicado. Assim, hoje em dia, né, é difícil, isso não é um julgamento que todos nós fazemos errado, mas assim, hoje em dia está muito difícil, né, com as tecnologias, né, e às vezes a criança está ali comendo e está assistindo sei lá, um desenho, está no iPad, está no celular, está na televisão, e não está prestando atenção na própria mastigação, não está prestando atenção, né, na sua alimentação, né, favorece o engasgo também, né. E é muito importante os pais evitarem esse negócio de, às vezes a criança não comeu muito bem, né, que pode ser normal até da faixa etária que tá, enfim, reduzir um pouco, né, a ingesta alimentar, e você querendo que a criança come a qualquer custa, e aí deixa a criança ir andando pela casa e brincando, e você vai atrás com o pratinho ali, dando a comidinha, né? É um grande risco para engasgo, né? Essa porque criança não para, né? Não para. Aí numa dessa aspira e vai de uma vez para a via aérea, né? Obstruir a via aérea. Então, o lugar de criança comer é na mesa, né? Sentado, tem que parar para a refeição, fazer a refeição assistida pelos pais, né? Não deixar sozinho. Tentar evitar. Eu vejo muitos pais distração. deixando, assim. Né, o Instagram a gente acaba postando ali os filhos, né? Às vezes eu vejo a mãe filmando a criança lá no cadeirão comendo, ali com 1 ano, tranquilo, né? Eu falo, gente, eu sempre fui muito, muito medrosa. Eu acho que isso é bom ter o medo, né? Que daí a gente acaba não deixando as coisas acontecerem assim na nossa frente. E a questão da maçã, que eu me preocupo muito, a maçã e a pera, que eu vejo muito engasgo, tá? O tomate e a uva e o milho, né? Porque o milho também, aquele grãozinho, é um risco, né? Do engasgo, de aspirar, como é que vocês falam, né? Não, são realmente alimentos que... Tá naquele grupo que eu falei lá, que ele generalizou, né? Colocou frutas e vegetais. O milho não tá, né, Gustavo? Mas a maçã... Não, o milho não. Mas eu falo da maçã e da pera. Ela realmente, dentro daquele grupo, são os campeões ali. Mas o milho não tá... Vai comer em pedaços, tem que ser cozido. Mas esse filho desse médico, né, que são meus pacientes, ele engasgou com a pera raspada. Crua, né? Enfim, assim, pode acontecer com qualquer alimento, né? Basta a gente comer. Tá, mas agora isso é importante saber mesmo como fazer esse procedimento, né? Por isso que é importante, primeiro, a gente tentar prevenir ao máximo, né? Então a gente vai tomar cuidado no jeito de oferecer o alimento, enfim. E em segundo lugar, se deu tudo errado, então assim, engasgou, aí você tem que saber o que fazer para uma situação de urgência e emergência. E isso não adianta o médico saber, não adianta o enfermeiro, né, nutricionista saber. Isso aí tem que saber quem está do lado da criança. É o pai, a mãe, é a babá, é os avós, na hora. Isso não é uma coisa que você pode resolver depois de 10 minutos, né? Então, essa é a importância dos leigos conhecerem essas manobras. Não, eu mando sempre isso na apostila, mas eu queria mandar mesmo era um link, né? Mostrando, porque eu falo que isso pode acontecer a qualquer momento, né? Os pais estão trabalhando, o bebê ou a criança está ali com a babá, e se a babá não souber, não adianta o pai saber de longe, né? Não vai resolver o problema, entendeu? Isso, exatamente. Deixa eu ver aqui o que tinham perguntado aqui também. Que a Larissa come andando, por isso que ela é magra. Não. Aí só seguir a Nutri, que não engasga, que não tem porcaria, não tem salsicha, não tem bala. Achei aqui. A negócio assim, de forçar a alimentação, tá? Uma outra coisa também, às vezes a criança não tá, né, querendo comer, não ficar, enfim, né, não ficar forçando ali. É óbvio que você tem que manter uma ingesta nutricional para a criança, muito importante, mas até porque depois tem uma redução na demanda, né, do organismo, na demanda metabólica, do crescimento da própria criança. Sim. A criança tem aquela fase inicial ali, né, que está crescendo muito, metabolismo a 1000, então tem uma ingestão maior, né, uma necessidade maior de caloria e nutrientes. Tá. E depois isso reduz, e não ficar também forçando a barra, né, querer que come, e uma pode coisa até engasgar. Muita criança comendo amendoim, Gustavo. Muita criança comendo perigoso. loucamente, né?
Não sei aqui a faixa etária do pessoal que está, né, acompanhando aqui, mas é aquelas brincadeiras, hein, de criança que a gente jogava para cima amendoim, bala, e tentava... Eu fiz. Olha o perigo que era isso. Gente, é verdade. Aquelas balas Adverte, né? duras, jogar, e não Não, mas as sei... crianças de hoje são muito Nutella, não tem isso. Nutella, não Nós fazem. somos todos sobreviventes, né? Tá, mas então o amendoim também ele tem esse risco do Também. engasgo, porque é uma bolinha bem, além de ser dura, né? Ela tem uma casca superior ali e é por dentro que ainda também é dura. É facilmente aspirável, né? Um alimento que engasga fácil, né? Quando ele é que criança tem a via aérea menor, né? Então, um engasgo com amendoim, por exemplo, no adulto, talvez não seja um engasgo grave, não causa obstrução total da via aérea. Mas numa criança que tem ali o caninho ali, a traqueia mais estreito, pode ser um engasgo grave, né? Então, criança é diferente, enfim, a gente tem que tomar cuidado, tá? Só para mostrar aqui um detalhe, vamos tentar aqui. Tá. Uma via aérea, aqui a gente tem um adulto e uma criança, tá? Tá. Então, criança, vou mostrar aqui da criança. A criança, ela tem uma língua maior, tá? Essa região aqui atrás, que é a região da faringe, nela, ela é menor, ela é mais estreita. O caninho que desce aqui, que é a traqueia, ele também é mais estreito, tá? E aqui a epiglote, que é aquela válvula que protege, né, para não engasgar, ela é mais maleável, mais flexível. Então, são uma série de fatores que acabam favorecendo anatomicamente o engasgo. Então, assim, ela é mais predisponente não só por questões de comportamentais, mas também por questões anatômicas. Ela engasga mais. A criança engasga mais. Então, tem que tomar cuidado. Tá? Me perguntaram aqui, ó, biscoito de maisena com leite faz mal? Gente, Aí é com vocês. faz mal, sim. Maisena, o biscoito de maisena é puro açúcar, né? É gordura hidrogenada, não tem nada de bom, só tem caloria vazia. Comer esporadicamente não faz mal, mas oferecer para uma criança, para um bebê, não tem lógica oferecer. Sempre a partir de 2 anos oferecer o açúcar, mas não é porque fez 2 anos que vai lá oferecer o leite com a bolachinha maisena que depois você vai ter que ensiná-lo a parar de comer, porque é algo que não traz benefício nenhum, é puro açúcar mesmo. Tanto que as crianças colocam na boca, né? Você come um pacote inteiro daquilo, porque é um vício, né? É uma bolachinha que você não para, igual o bis, igual a pipoca, né? Então, assim, benefício nenhum. Agora, você comer esporadicamente porque teve vontade, tudo bem. Agora, você oferecer para a criança é realmente desnecessário, porque depois vai ter que aprender a desaprender a comer a bolacha maisena. E essas bolachas, elas causam muito engasgo também, que tanto está na lista lá também, a hora que você morde ela se quebra em vários pedacinhos secos, né? Vários farelinhos e pedaços pequenos, que fica fácil de aspirar. Então também, além da questão nutricional, ela também é de risco para engasgo. Entende? Teve um comentário aqui da Léo, olha só, que falou ninguém morria antes, né? do tapa nas costas, né? A gente dava um tabefe nas costas. Vários quebraram costela, né? O tapa, ele é pouco eficiente, tá, pessoal? É contraindicado? Não é contraindicado. Tanto que tem alguns países que no protocolo deles é o tapa nas costas, tá? Mas o que foi visto, né, na maior parte dos estudos, é que é pouco eficiente. Então você tem o risco de gerar um trauma e você tem baixa taxa de sucesso, né? Então é melhor fazer mesmo acima de 1 ano de idade, fazer o puxão por trás lá, que é a manobra de Heimlich. Certo, e até 1 ano é o que você deita o bebê nas pernas Isso. e bate empurrando 5 vezes, né? Isso mesmo. Ótimo. Ó, minha mãe até hoje dá tapa nos meus quando engasgo. E assopra o rosto, é verdade, tem um assopra o rosto. Ai, gente, dá aquele susto, né, para ver se, não, eu já se fiz desengasga. isso, de vergonha, né? A gente, olha, falar, aprendendo todos os dias. Porque na hora do desespero, você fica assim, né? Se a pessoa não vai voltar, né? Você tá engasgada ali, tá na traqueia, vai fazer o quê? Isso, a gente até outro dia fez um vídeo, nós vamos colocar isso, até para aproveitar para falar. No dia 26 de abril agora, a gente vai fazer uma semana de umas aulas gratuitas sobre primeiros socorros, né? E lá a gente vai comentar também alguma dessas coisas que surgiu aqui, e curiosamente tinha colocado lá, de o que a gente já viu de muito errado das pessoas fazendo nessas horas, né? E que não se deve fazer. Até para mostrar, ó, isso aqui não pode, né? A gente colocou lá. E tem essa questão, às vezes a pessoa está lá engasgada ou afogada, você está abanando, você está assoprando, não adianta nada você
mandar mais oxigênio à banana se está obstruído. Se está obstruído a via aérea, né? Você pode jogar oxigênio ali que não vai acontecer nada, tá? Então tem que saber fazer as manobras, tá? Mas eu acho que esse curso que vocês vão fazer é fantástico, mas eu acho que todos os, né, adolescentes de escola deveria ter em escola, né, que já um adolescente já vira um adulto, ter os primeiros socorros, porque isso pode acontecer na casa com o pai, né, enfim, né, isso, o engasgo é com qualquer um, né, claro que com bebê a gente tem maior risco, mas eu acho que todo mundo deveria aprender a fazer os primeiros socorros, isso acho que deveria ser uma lei mesmo. Você tocou num ponto importante, Isa. Alguns países, eles treinam as crianças nas escolas, tá? Crianças acima de 10 anos, para fazer o mesmo atendimento que eu te mostrei aqui agora. Acima de 10 anos, a criança lá é treinada para socorrer o amiguinho, tá? As crianças abaixo de 10 anos, elas não conseguem administrar isso de uma maneira, né, emocional, assim, suficiente para fazer a manobra, até por questão física quanto emocional. Mas o que eles orientam as crianças abaixo de 10 anos e que todos deveriam orientar? Ensina a ligar para o 92, ensina a chamar ajuda, ensina a correr na casa do vizinho, né? Enfim, para que se naquela hora ali da urgência, você estiver só com o seu filho, por exemplo, que tem 6 anos de idade, para que ele saiba como ele pode te ajudar, né? Ensina ele a discar, ensina ele a chamar ajuda, isso aí já tem a chance de você sobreviver. Então, aqui deveria ser lei, né? Não lei, uma escola, né? As escolas É lei. Começar. É lei? É lei, é lei. Tá, é lei. Nessa lei, Lucas, é o seguinte: todos os ambientes que têm circulação de criança, tá? Então, escolas, creches, bufês infantis, todos que têm circulação de criança, tem que ter pelo menos 30% dos seus funcionários treinados em primeiro socorro. Será que tem aqui, Gustavo? Não é cumprido, né? Aí é outra questão no Brasil, né? Falando, então, assim, a lei existe. Se ela é cumprida, não é cumprida, tá? Então, assim, a maioria dos estabelecimentos não tem esse treinamento, tá? Isso não é fiscalizado de maneira adequada, tá? E como nós podemos mudar isso? A própria população, né? Fiscalizar a própria população. Você vai fazer uma festa lá do seu filho, por exemplo, num buffet infantil? Questiona, né? Tem treinamento aqui para primeiro socorro? Isso é lei, então deve ter a equipe treinada. Inclusive, na própria lei, tá que anualmente deve ser reciclado esse conhecimento. Ou seja, você treina hoje, daqui a um ano você tem que treinar de novo. Porque o conhecimento, se você não põe ele em prática, você perde ele, você esquece. Então, anualmente, essas escolas têm que se reciclar, né? E isso é lei, só não é cumprido. Infelizmente, como muitas leis no Brasil. É porque eu nunca vi ninguém fazendo, né? Eu te falei, eu acho que nas escolas, os maiores ali, os adolescentes podem mesmo, devem aprender, porque isso pode acontecer na própria casa, ali na escola, na hora do lanche, essa criança na excursão veio a óbito, cachorro quente. A gente pensa que cachorro quente é tudo mole, né? Mas pensa só, teve esse risco, tanto que você mostrou o corte, né, dele bem quadradinho. Então é complicado, a gente acha que sabe e a gente não sabe, né? E a gente só vai se preocupar quando acontece com alguém dentro da nossa própria casa, a gente tem uma situação dessa, né? É bem complicado. É uma lei, só para completar aqui que eu vi o pessoal falando, é uma lei relativamente nova, tá? Essa lei é de 2018, tá? Então, assim, é uma lei nova, mas que temos que cobrar, né? Temos que aplicar essa lei. E eu quero fazer o curso também, eu quero aprender, porque eu sei, né, fazer, a gente olhando, né? Eu nunca peguei ninguém, tive que fazer toda essa manobra em um boneco ali, que eu vejo no teu Instagram que você faz. Não sei fazer. Então, acho que nós, né, todos nós deveríamos fazer, principalmente quem está na área da saúde, né, que está ali, eu que ensino essas mães, né, a questão do reflexo de gag, a questão do risco de engasgo, acho que é minha obrigação, é obrigação de todo mundo que lida com crianças que estão se alimentando, realmente saber. Porque saber, olhando um link da internet é fácil. Você saber, pegando ali no boneco, que nem você faz, é totalmente diferente, tá? Então, e quem tiver interesse, né, pessoal que está acompanhando aí a live, lá na minha bio, tem o link, só cadastrar lá. A gente começa dia 26. Tá, ó, perguntaram aqui, por que os idosos... Deixa eu voltar aqui. Acho que foi a tua. Meu Deus, deixa eu ver onde é que tá. Por que os idosos voltam a engasgar? Deixa eu achar, eu acho que era isso. Tem uma série de motivos, tá? Um deles, eles têm menos saliva, né? Geralmente idoso produz menos saliva, fica com a boca mais seca, com o alimento mais seco,
favorece também o engasgo. Esse é um dos motivos, tá? Tá. O outro é uma própria questão de coordenação motora, de dentição, de às vezes mastigar menos, já ter uma dentição mais precária, às vezes usa prótese ou não usa, enfim. Isso também pode dificultar um pouco no processamento dos alimentos, tá? E terceiro, até por questões neurológicas mesmo. Às vezes começa a ter dificuldade de deglutição. Pacientes, por exemplo, que já tiveram algum evento neurológico, como um AVC, né, um derrame, entre aspas, né? Sim. Também podem ter dificuldades de deglutição. Então, é uma série de fatores que pode favorecer o engasgo, mas em idosos é mais comum também. Tá? E crianças, assim, me perguntaram no Instagram, no direct, crianças que têm refluxo, né? Aqueles refluxos mais severos, tem mais risco de engasgo, porque ficam toda hora com aquele alimento voltando? Tem, porque esse alimento ele volta ali, né, do esôfago, que é por onde o alimento desceu, ele volta, e ao voltar, ele pode pegar aquele trajeto errado para a traqueia, que é onde deveria só passar ar, né? Sim. Então pode, criança que tem refluxo mais severo, que também podem ter engasgo. E aí tem uma série que daria uma outra live, né, de tanta coisa, uma série de cuidados também com relação, né, a manter essa criança pós-alimentação, né, um tempo maior antes de deitar, né, não deitar ela na sequência. Enfim, a gente tem uma série de medidas também para se evitar o refluxo. Entendi. Mas, gente, é isso. A nossa live acaba em 10 minutinhos, porque é 1 hora, tá? E alguém quer perguntar mais alguma coisa? Gustavo, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer esse momento, essa oportunidade. A gente precisa falar a respeito disso, que é uma coisa que... Sabe o que eu percebo? Que as pessoas têm muito medo, né? Mas se fala pouco disso, né? Então, assim... Não se fala nada disso, né? Não fala nada disso. Todo mundo morre de pavor, de, nossa, e se o meu filho engasgar, né? E se acontecer um engasgo? Mas são poucas as pessoas que falam sobre isso, e muito menos ainda são as pessoas que vão atrás de aprender algo para, numa situação dessa, resolver. Né? É aquilo que eu te falei, só vai atrás quando acontece, você fala, nossa, nunca mais quero passar por isso, né? Então, melhor não esperar acontecer o pior. Exato. Talvez ali, isso é uma coisa que todos têm que estar treinados, né? E o conhecimento tem que ser compartilhado. Também não adianta só eu saber, se minha esposa não sabe, por exemplo. E se eu engasgo? Ah, Larissa. Assim, tem os dois, tem que saber, né? Então, assim, tem que... conhecimento tem que ser compartilhado, né? Assim, quanto mais pessoas souberem lidar com essas situações, mais seguros nós estaremos, né? Quem sabe, no momento, a gente não consegue que, né, ousados 15% da população esteja treinado, né? Isso é realidade em alguns países, né? Você pega ali países, né, como os Estados Unidos, por exemplo, onde até nas escolas eles recebem esse treinamento, crianças recebem treinamento em parada cardíaca, em engasgo. Então, enfim, quando acontece alguma coisa isso numa academia, no mercado, em casa, geralmente eles sabem o que fazer, tá? E a gente não. A gente, infelizmente, né, não tem treinamento para isso. Vou falar, viu? Mas eu acho que é importante todo mundo que participou da live passar essa informação, né, do seu curso, que eu acho que deve ser, hoje é um curso mais válido que tem para a gente realmente saber que a gente tem pais, avós, irmãos, né? Qualquer um está sujeito. E aquilo que você falou, o engasgo ele pode ser de criança, bebê ou adulto, né? Eu já vi vários vídeos de um casal sentado no restaurante e o rapaz começa a engasgar, a mulher fica olhando, passou até na internet. E o cara levanta e vai abraçar. A gente não sabe o que fazer, né? E a pessoa, quando ela tem essa segurança em resolver a manobra, ela vai conseguir salvar essa pessoa. Então, acho que a gente deve, sim, buscar esse conhecimento e buscar esses cursos que tem, né? Ainda mais agora você que está dando, eu acho que é fundamental e obrigação nosso de cidadão mesmo aprender. Até uns comentários bacanas aqui. Grande Thiago, um abraço aí, obrigado pelas palavras. Pessoal, muito obrigado por todos, tá, que participaram. Pediram para você pegar um boneco adulto e fazer a manobra de adulto. Tá, aí bom, o meu adulto ele não tá aqui do meu lado, meu boneco, ele tá lá no consultório. Eu vou mostrar no pequeno aqui também, tá? Mas não pode, tá, gente? Não é para fazer essa manobra no pequeno. É só para mostrar, gente. Só para mostrar, tá? Ou melhor, só posso mostrar aqui também com a mão. Você vai colocar uma mão né, sobre a outra. Eu vou mostrar em mim mesmo, tá? Para não gerar uma falsa ideia de fazer no bebê. Sim. E vai colocar aqui na região da boca do estômago.
Você vai abraçar Certo. por trás, né? Abraçar por trás da pessoa, colocar aqui. E você vai fazer o movimento de compressão forte, tá? Puxando para cima. Qual que é a ideia disso? Ao você fazer essa pressão no tórax, aqui na região do abdômen, você vai causar uma pressão nos pulmões, né, na traqueia, e vai jogar para fora o alimento, tá? Eu vi que acho que vai cair a live aqui. Vai. Tá chegando no final. Mas é isso, tá? É um movimento ali de pressão. A gente faz outra live, outro momento a gente explica essa Não, a manobra gente, no manequim. na verdade, tem que Enfim, todo mundo se inscrever para aprender, né? Essa isso live é aí. só para mostrar a importância Isso aí. de aprender mesmo sobre o engasgo, sobre como você vai fazer esse procedimento. Eu acho que é para isso. Agora a gente tem que buscar. Eu vou me inscrever. Amanhã vou me inscrever e vou mostrar minha inscrição para vocês, gente. Combinado. Certo? Tá joia, Gustavo, tá eu queria bom. te agradecer a sua presença. Eu Obrigado. acho que é uma live que veio para ajudar muitas famílias, né? As mães, principalmente, que têm essa dificuldade. Agradecer cada um que participou da live. Isso é muito importante para nós, essa ajuda de vocês mesmos. E a gente está aqui, né, cedendo o nosso tempo para levar cada vez mais conhecimento para vocês. Perfeito, eu que agradeço. Foi uma honra muito grande, um bate-papo muito legal. Obrigada, E podemos viu? aí, né, trazer informações relevantes.